Bom dia, Eduardo, Tânia, Patrícia, ouvintes internautas. Comemoramos essa semana, Eduardo, os 138 anos da abolição da escravatura, que foi em 13 de maio de 1888, né? Então, pensando bem, né, Tânia, não tem tanto tempo assim, até quase 40 anos, mas tínhamos ainda a escravatura presente no Brasil. E comemorando também, Eduardo, os 109 anos da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, que foi em 1917, também uma data preciosa para a humanidade do ponto de vista da interação mais objetiva, mais concreta e mais palpável com o plano espiritual. Então, Nossa Senhora de Fátima trouxe essa possibilidade de vir pregar pela paz de uma maneira concreta, de uma maneira visível. Isso daí foi muito transformador. Que é a questão dos 50 a mais. Vocês continuam com portas abertas para quem tem 55, 58 e quer trabalhar? Uai, isso eu posso falar de carteira, né? Eu tenho 62. Acabo de ser contratado como diretor do Supernós. E a nossa política de valorização dos 50 a mais, ela é nítida e cristalina. Eu posso não parecer, mas tenho 62 anos. Ô, Luiz Andrade, psiquiatra, conta aqui para os ouvintes da Itatiaia. Sabia que o supermercado mineiro experimentou, gostou, vai ampliar e que é irreversível, meio que alivia a polêmica nacional? Com certeza, Eduardo. Contra fatos, não há argumentos, né? E tem dois raciocínios importantes. Um, que diz respeito à fração custo-benefício, né? O quanto que tem de vantagens a partir de uma decisão, o quanto tem de custo ou de gastos, né? E lembrando, Eduardo, que a vida é uma relação de trocas e as trocas são de duas naturezas. As trocas palpáveis, tangíveis, mensuráveis, que é trabalho por remuneração, mercadoria por dinheiro. E tem as trocas não palpáveis, não mensuráveis, não tangíveis, mas sentíveis, que é o seu astral, o seu humor enquanto você está fazendo aquele trabalho. Então, quando você tem um ambiente que é um ambiente mais para cima, mais animado, mais otimista, feito, eu sou testemunho que aqui na Itatiaia, né, tem mais de 6 anos que estou aqui, e eu vejo que o clima é um clima para cima. Então, quem está pré-menstruado, quem está na fase hormonal pior, é compensado pelo astral de quem está ovulando. Então, essa troca que não é mensurável, não dá para medir, mas dá para sentir, é o que eu considero uma coisa fundamental. Porque você receber muito dinheiro e pouca alegria, Eduardo, não compensa. Os homens também, tem muito homem ranzinza. Eu nunca tive mau humor, nunca tive TPM. É mau humor, é inchação, é cólica. O homem tem menos sinais e sintomas da pré-menstruação porque ele tem menos hormônio feminino, mas tem um pouco de hormônio feminino. Então isso é menos visível. Sabe verdade. aonde que a gente descobre isso? Ao fazer a barba. Quando você, homem, está ovulando, a barba é mais fácil de fazer. Então você está com a gilete velha e parece que ela está nova. E quando você está pré-menstruado, a pele fica mais dura. E aí você está com a gilete novinha, parece que ela veio com defeito de fábrica. Então dá para identificar, tá, gente? Hoje. O doutor falou que trabalhar na Itatiaia gera um bom... Primeiro, deixa eu só agradecer aqui o Jorge. O Jorge Feliciano, diretor de Gente e Gestão do Grupo Supernós. Parabéns, viu? Você acaba de trazer a público um case que, com certeza, vai iluminar os sindicatos e as centrais sindicais desse país e vai também servir para FIEG, Fé Comércio, esse povo, tudo discutir essa questão da mudança em outro patamar. E ajudado, né, Eduardo, pela nossa queridinha inteligência artificial. Ajudado. Que facilita as contas, faz a coisa mais, né, mais viável, porque ela é mais inteligente que a gente, apesar de que ela não é melhor do que nós. Doutor Luiz, do ponto de vista médico, faz bem para o organismo ou não faz o que o senhor entende com tudo que o senhor já leu e estudou a respeito? Eduardo, é interessante, né, como é que as modas e os interesses comerciais prevalecem, né? Então teve aquela época que a condenada foi a manteiga e aí a margarina, né? Veio como sendo a solução. Quando foi ver, uma parte usada para fazer margarina é de manteiga que já passou, que está estragada, né? Então depois a gente fica sabendo. E o ovo foi a mesma coisa. O ovo é um alimento extremamente acrescentante, né? Esse excesso, né? Dietas falam em comer 10 ovos por dia, isso eu não concordo, porque eu acho que é um exagero, já diziam os gregos há 2.500 anos atrás, que o veneno não é a substância, é a quantidade. Então, até uma substância boa, se ingerir em excesso, por exemplo, se tomar, Patrícia, 30 litros de água num dia, você morre de desequilíbrio hidroeletrolítico. O sangue fica ralo e vaza das veias, ou seja, tem que até ter a água pode ser veneno, né? E aí, no caso, o ovo, uma coisa que eu acho admirável, Eduardo, é a embalagem do ovo, né? A embalagem natural dele, né? A casca é uma coisa muito interessante. Agora, só com cuidado, gente, se você
quando é ovo da roça, né, que vem um pouco sujo, fica ali no ninho. Se lavar o ovo, a casca perde o poder de não deixar a bactéria entrar. Então você tem que guardar o ovo lavado dentro da geladeira, tá, Eduardo? Porque aí ele perde o poder natural da casca de protegê-lo da entrada de bactérias. E acrescentando, Aloysio, quem disse isso foi o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Dos 70 deputados estaduais do Rio, 33 recebem mesada do Comando Vermelho. Como é que fala mal dos outros aí? É o sujo então, falando mal lavado? Esse vínculo, né, que é estabelecido nesse troca-troca de favores, né? Favor para lá, dinheiro para cá, as vendas de sentença, né, as intervenções. O número de deputados federais, Eduardo, eleitos com dinheiro, bancados por planos de saúde, é que faz com que o preço dos planos de saúde vai subindo e que a população, apesar de reclamar, apesar de não concordar, tem que engolir. Por quê? Tem essa proteção da lei, né? Lei feita por deputados que estão envolvidos com interesses muito mais pessoais e de grupo do que da coletividade da população. O meu lado esquerdo do cérebro, ele é mega acelerado, e o direito acho que está dormindo ou está semi-morto ali, não sei o que está acontecendo com ele não. Eu não tenho o menor talento. Coisa de arte não é comigo. Está escondendo aí o tanto que você pintou 7 já, né, Tânia? Não, 7 eu pinto, até hoje. Te convence essa pesquisa? Eduardo, com certeza, porque um dos fatores de manutenção da juventude é a flexibilidade, a capacidade de se adaptar a novas situações, é o jogo de cintura, tá, gente? Então, quando você vai ficando mais velho, a tendência é de você ficar muito rígido, com muitas certezas absolutas. E a arte, ela tem essa capacidade, Tânia, de fazer com que você se expresse de uma maneira não verbal, né? Então, a expressão corporal, a expressão sentimental, vamos dizer assim, é fundamental, são fundamentais para que a gente continue remoçando. E a questão da atitude diante da vida é essa atitude que faz com que a gente tenha mais vitalidade ou menos vitalidade. E o sistema imunitário, que vem, né, do mesmo tecido embrionário que o cérebro vem, que mora no intestino, o sistema imunitário, quando você está mais feliz, quando você está mais flexível, quando você está mais adaptada às novas situações, faz com que você tenha, então, uma capacidade, a gente chama de aura, né? Já falei com vocês aqui sobre a fotografia Kirlian, de um casal que descobriu que fotografa, e quando fotografa com a fotografia Kirlian não aparece o seu corpo físico, mas sim o seu corpo energético. E quando a pessoa está mais feliz, esse campo energético do seu entorno é muito mais claro e é muito maior. Então é importante, gente, né? Mesmo que você, como a Tânia estava falando, porque o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério que diz respeito, então, à questão da lógica, e o hemisfério direito é o responsável pela parte artística. Então, para desenvolver isso, tem as aulas, né, Tânia? Você pode fazer uma aula de desenho, uma aula de pintura, você não vai ser um grande artista, mas você vai desenvolver esse hemisfério direito do seu cérebro, que é o hemisfério, então, dos sentimentos, é o hemisfério, então, da sensibilidade. Ele é muito feio. A mulher sai da mão do Zé Felipe para ir para a mão desse cara, esse cara é feio demais. Tânia, meu avô tinha Nem eu, nessa veieira que eu tô, pegaria um cara desse, você é doido. Meu avô tinha um raciocínio que era baseado em provérbios, né? Lá no meu tempo de menino em Ouro Preto, foi a minha primeira aula de psicologia e psiquiatria, que falava assim: cada doido com a sua mania, cada cabeça com a sua sentença, né? Então, do ponto de vista de gosto, tem gosto pra tudo, graças a Deus. Não, mas pelo amor de Deus. Quem ama o feio, lindo lhe parece. Ele volta sexta que vem, se Deus quiser e Deus quer. Aloysio A. Andrade é o Instagram dele. Isso, o telefone é o 319-9910-9855. E deixar aqui, Eduardo, o desejo para que quem está vivendo algum tipo de escravidão, não de fora, mas de dentro, por mau uso de substâncias, como é o excesso de açúcar, de bebida, de drogas, de comprimidos, né, construa um projeto, tente diminuir a sua dependência, tenta diminuir a sua escravidão, porque a vivência da escravidão tem a ver com o tal do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que é quando a gente é escravizado por um pensamento, por um desejo, e é muito importante o esforço para que você se sinta uma pessoa mais livre e mais feliz.